O oitavo milênio AEC foi uma época na qual o planeta novamente foi palco de fortes elevações nos níveis dos mares. Talvez como uma consequência direta desse evento global, houveram profundas transformações sociais junto às populações neolíticas do Crescente Fértil, região que abrigava as culturas humanas que se encontravam mais na vanguarda social, cultural, tecnológica e intelectual daquele tempo. Mas o fato é que esse evento global e essas transformações sociais ocorreram em um espaço de tempo muito curto, de forma que é difícil narrá-los na exata sequência que eles aconteceram, uma vez que ninguém sabe ao certo a ordem na qual se sucederam os fatos. Talvez até algum desses eventos tenha acontecido simultaneamente. Em todo caso, essa incerteza decorre de uma série de fatores. Além da limitada precisão na datação das evidências, outro fator de incerteza reside no esforço de tentar estabelecer uma sequência cronológica única que incorpora o conhecimento proveniente de diferentes cátedras científicas e tradições religiosas e mitológicas. Na realidade, a ocorrência desse tipo de incerteza é natural e esperado, tendo em vista a natureza multidisciplinar do conjunto da minha obra, a qual é pavimentada pelo conhecimento das cátedras científicas e correlacionada, sempre que possível, à compreensão das tradições mitológicas e religiosas. Seja como for, essa sequência de eventos teve início logo antes de meados do oitavo milênio AEC e envolve o conhecimento das cátedras de geologia, paleontologia, climatologia, linguística, arqueologia, história, mitologia e religiões comparadas. Então, fique comigo até o final do vídeo e, enquanto rola a vinheta, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque aqui eu conto de uma maneira que você nunca viu a história da saga humana. No alvorecer do oitavo milênio AEC, as populações neolíticas, ainda pré-cerâmicas, do Crescente Fértil encontravam-se bastante desenvolvidas. Não por acaso, a região testemunharia nos milênios seguintes o florescimento das primeiras civilizações. Entre essas populações já existiam a divisão do trabalho entre homens e mulheres e os laços familiares. Ao mesmo tempo, surgiam os primeiros trabalhadores especializados e novas práticas agrícolas eram experimentadas. Embora na maioria dessas populações a organização social girasse em torno de um sistema patriarcal, algumas delas passaram a adotar também os valores associados ao matriarcado. As manifestações artísticas recebiam forte impulso. Os valores da astro-religião estavam bem difundidos e a rede de comércio entre as diferentes populações fazia uso de fichas de argila que eram utilizadas nas atividades de escambo. Essas populações neolíticas do Crescente Fértil eram compostas tanto por grupos nômades como por comunidades sedentárias que já abrigavam centenas de habitantes. E todos se comunicavam por meio do uso de uma língua única, a qual alguns linguistas do nosso tempo chamam de eurasiático, ou, mais comumente, pré-proto-indo-europeu. Por volta de meados do oitavo milênio AEC, essas populações neolíticas do Crescente Fértil se encontravam em um estágio de avançada e franca evolução material. As ferramentas líticas eram precisas e variadas. As vestimentas, antes confeccionadas a partir de pesadas peles de animais, foram gradativamente sendo substituídas por roupas mais confortáveis, produzidas com lã ou algodão, as quais eram mais confortáveis, mais leves e mais adequadas para as constantes atividades físicas, tão comuns naquele tempo. Pão já era produzido nos fornos das comunidades neolíticas, os quais também eram empregados em atividades de olaria.
O domínio sobre o uso desses fornos evoluiu, se sofisticou e se transformou até o ponto em que teve início a produção de objetos de cerâmica. Isso foi em algum momento logo antes de 7500 AEC. Embora a produção de cerâmica já existisse nas regiões mais orientais da Ásia, desde os tempos finais da última glaciação, só agora ela surgia nas comunidades ao norte do Crescente Fértil. A introdução de vasos de cerâmicas na cultura neolítica do Oriente Médio apresentou forte impacto no estilo de vida do homem, uma vez que eles permitiam o armazenamento de água, carne, óleos e sementes. Agora, a produção da comunidade poderia ser armazenada em vasos de cerâmicas e estocada. O excedente, eventualmente, poderia ser objeto de escambo com outras aldeias. Uma aldeia que tivesse facilidade para acumular sementes ou grãos poderia ter uma valiosa moeda de troca para negociar sua produção excedente por itens que tivesse dificuldade de obter, como carne de rebanho, peles de animais ou as úteis peças de cerâmica. Com o tempo, essas cerâmicas lentamente passariam a incorporar motivos decorativos e estéticos cada vez mais elaborados. Mas então, enquanto a produção de cerâmica surgia no Crescente Fértil, alguma coisa que os cientistas não sabem ao certo aconteceu, e o nível dos mares foram alvo de uma nova elevação. Evidências sugerindo a ocorrência de um novo impacto de um corpo celeste no oceano, com respectiva formação de poderosos tsunamis, apontam para 7640 AEC. Essa datação parece coincidir com a época de formação de lagos salgados que ainda existem no continente norte-americano e asiático. Os estudos científicos que tentam desvendar os motivos dessa nova elevação do nível do oceano indicam hipóteses diversas, frequentemente envolvendo a formação de enormes ondas de tsunamis, as quais teriam gerado uma profunda invasão das águas marinhas sobre distantes regiões do interior dos continentes. Algumas dessas teorias consideram a hipótese da queda de um corpo celeste em águas marinhas, cujo impacto teria lançado grandes massas de água salgada nas camadas superiores da atmosfera, de onde esse grande volume teria precipitado sob a forma de chuvas torrenciais. Essas ideias costumam ser usadas para explicar a origem dos lagos salgados e desertos surgidos por volta dessa época. A hipótese do bólido de Tolman, apresentado pelo geólogo austríaco Alexander Tolman, sugere que um ou mais fragmentos de corpos celestes teriam entrado na atmosfera terrestre em 7640 AEC, com margem de erro de 200 anos, para mais ou para menos. Mas parte da comunidade científica recebeu essa hipótese com frieza. Segundo esses cientistas, muitas das evidências apontadas nesse estudo podem ser mais facilmente explicadas por meio de processos naturais que são mais frequentes. O que quer que tenha acontecido, o fato é que a maioria dos cientistas entende que foi a partir dessa época de 7500 AEC que os contornos das áreas litorâneas de todo o planeta assumiram as formas que conhecemos nos dias de hoje. No Crescente Fértil, as evidências arqueológicas demonstram que desde o fim da última glaciação, os tempos mais próximos ao 8º milênio AEC se apresentam como uma época na qual a quantidade de novas comunidades que surgiam na região foi menor do que o número de assentamentos que desapareceram. Dentro desse contexto, a região dos Montes Agros testemunhou o florescimento do assentamento de Ali Kosh, um pequeno tel com cerca de 135 metros de diâmetro, o qual figura entre os assentamentos da região onde mais cedo se introduziu a agricultura. Segundo as escrituras védicas do Mahabharata e do Purana, Dwarka foi uma mitológica cidade na qual Krishna teria habitado. Sua localização seria próxima ao Golfo de Cambai e seu fim teria se dado quando as águas do mar avançaram sobre ela, conforme se encontra na narrativa dos textos sagrados. O Golfo de Cambai localiza-se no noroeste do atual território da Índia, onde atualmente existe uma cidade com o nome de Dwarka. Ela é uma das 7 cidades mais antigas da Índia e se associa com o local da antiga Dwarka. No ano 2000, a 40 quilômetros da costa de Dwarka,
Um navio de pesca indiano que fazia uma investigação sobre os efeitos da contaminação do mar protagonizou uma descoberta acidental e surpreendente de um extenso conjunto de ruínas com formas geométricas submersas a uma profundidade de cerca de 36 metros. Entre 2001 e 2004, foram promovidas uma sequência de pesquisas que envolveram a coleta de amostras e artefatos do complexo arqueológico. Surpreendentemente, muitos achados arqueológicos se encontravam em ótimo estado de conservação. Dentes e ossos humanos, miçangas, pedaços de madeira, restos de cerâmica, material de construção, esculturas, olaria e seções de paredes foram enviadas para laboratórios da Índia, Alemanha e Reino Unido, com fins à datação por carbono. Alguns desses artefatos foram datados em torno de 5.500 AEC. Só essa datação já seria suficiente para posicioná-la cronologicamente antes mesmo até das mais antigas cidades sumérias, a qual figura como a mais antiga civilização conhecida. Contudo, um pedaço de madeira foi datado em 9.500 anos, o que situa o sítio em torno de 7.500 AEC. As dimensões do sítio submerso foram medidas por meio de estudos acústicos no leito marinho, o qual apresentou cerca de 5 km de comprimento por outros cerca de 3,2 km de largura. Nas camadas mais antigas do solo marinho, foram descobertos 2 canais para águas fluviais, os quais estiveram em funcionamento antes da submersão da cidade. Os pesquisadores apostam na hipótese da cidade ter sido submergida após a ocorrência de um enorme tsunami acontecido por volta de 10.000 anos atrás, provavelmente ainda em decorrência do degelo de derradeiras porções das calotas polares. Todas as evidências reunidas parecem indicar na direção de que essas ruínas talvez pertençam à mitológica cidade de Dwarka, a cidade perdida de Krishna narrada no Mahabharata e no Purana. Quer esse sítio arqueológico remeta ou não à mitológica Dwarka, quer ele tenha submergido ou não em função de um tsunami gerado a partir da entrada de um corpo celeste na atmosfera terrestre, o fato é que o local parece ter sido engolido pelas águas marinhas em algum momento próximo à metade do 8º milênio AEC. Logo após, ou simultaneamente, a ocorrência da elevação dos níveis dos mares e do início da produção da cerâmica no Crescente Fértil, aconteceu uma sequência de acontecimentos fortemente conectados entre si, os quais trariam uma impactante mudança nos rumos da história, não só do Oriente Médio, mas de toda a humanidade futura. A coisa toda teve início com uma grande migração de populações neolíticas, que até então estavam estabelecidas no norte do Crescente Fértil. Eles ainda eram falantes do eurasiático, mas com a dispersão desses grupos migratórios, esse tronco linguístico começou a se desmembrar em outros troncos. Esses grupos neolíticos que começavam a se dispersar levavam na bagagem o conhecimento envolvendo todo o progresso material, cultural, religioso, linguístico e artístico das populações neolíticas do Crescente Fértil. E a extensão dessa migração alcançaria regiões até então habitadas por populações de caçadores-coletores nômades. Como resultado, a população paleolítica que habitava fora do Crescente Fértil se transformaria por meio do contato com os grupos neolíticos em migração. A partir desse contato, haveria uma lenta evolução nos padrões dessas populações nômades, as quais passariam a adotar os hábitos neolíticos sedentários introduzidos pelos grupos migrantes. Essa evolução das populações nativas viria acompanhada da introdução de novos padrões linguísticos, sociais, religiosos, artísticos e culturais junto a essas populações, que com o tempo passariam a adotar os valores da cultura neolítica. As motivações que levaram a essas migrações ainda são desconhecidas, mas entre as possíveis causas figuram eventuais mudanças climáticas, as quais deviam se relacionar de alguma forma com a súbita alteração no nível do oceano. Mas qualquer que tenha sido o motivo, o fato é que por volta de 7.500 AEC, grupos humanos, levando na bagagem os padrões neolíticos, começaram a migrar a partir do norte do Crescente Fértil para longínquas regiões em direção ao ocidente, ao oriente e ao sul. Os grupos que migraram em direção ao ocidente
avançaram sobre a Península Anatólica e, uma vez no continente europeu, eles contornaram o Mar Negro até se instalarem nas geladas estepes ao norte da Eurásia. Partindo da Península Balcânica, outro grupo continuou em direção ao ocidente, até alcançar as terras onde hoje se encontra a Grã-Bretanha. Milênios mais tarde, os descendentes desse grupo ergueriam Stonehenge. Esses grupos migratórios introduziriam a Revolução Neolítica no continente europeu e com eles o euroasiático se desmembrou em uma língua proto-indo-europeia. Outros troncos linguísticos que surgiram com a dispersão dos grupos que seguiram nessa direção são o proto-urálico, o proto-altaico e ainda o proto-esquimó-aleutiano. Os descendentes do grupo que se instalaram nas gélidas estepes da Eurásia, milênios mais tarde, dariam origem aos povos arianos indo-europeus das estepes do norte da Eurásia. Os grupos que migraram em direção ao Oriente atravessaram os Montes Agros e seguiram pelos planaltos iranianos até alcançar as regiões mais ao sul do Vale do Indo. Com a dispersão desse grupo, o eurasiático se desmembrou em uma língua proto-dravídica. Como de costume, esses grupos migratórios também introduziram a Revolução Neolítica no Vale do Indo. Milênios mais tarde, seus descendentes dariam origem à civilização Harappa, no Vale do Indo. Por fim, os grupos que seguiram em direção sul dividiram-se em duas rotas. A primeira se dirigiu em direção ao sul da Península Arábica, onde milênios mais tarde surgiriam os povos semitas. A segunda seguiu em direção ao nordeste da África. Milênios mais tarde, seus descendentes dariam origem à civilização egípcia. Com esses grupos, a língua eurasiática se desmembraria no grupo das línguas afroasiáticas. Futuramente, essa se desmembraria nos grupos das línguas semíticas, egípcia e cuxítica, entre outras. Com as populações neolíticas que permaneceram no Crescente Fértil, a língua eurasiática se transformou em uma língua proto-anatólica, a qual começou a ser falada na Península da Anatólia. Nessa época em que o eurasiático começava a se desmembrar, levando a reboque a cultura neolítica, populações de outras distantes regiões do planeta também já praticavam atividades agrícolas, as quais também falavam, na região da Nova Guiné e algumas ilhas da Oceania, uma língua proto-austronésia. Na região da Mesoamérica, uma língua proto-maia e, por fim, uma língua proto-sino-tibetana no Oriente da Ásia. Todas as outras populações humanas que habitavam nas demais regiões do planeta viviam em um mundo que ainda estava amarrado à cultura paleolítica. 5 séculos depois do início das migrações a partir do norte do Crescente Fértil, já por volta de 7000 AEC, Göbekli Tepe foi deliberadamente soterrada pela população daquele tempo, por motivos que os cientistas do nosso tempo desconhecem. Assim como na narrativa bíblica da Torre de Babel, o monumento foi destruído e as línguas dispersas. As raízes da civilização estavam sendo plantadas na bacia do Tigre-Eufrates, no Vale do Nilo, no Vale do Indo, na bacia do Amarelo Yangtze, na Mesoamérica e nas ilhas do Pacífico. Milênios mais tarde, quase todas essas regiões testemunhariam o florescimento das mais antigas civilizações que o registro histórico e arqueológico conhece. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui comigo e ainda não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre quando um vídeo novo e sempre maneiro for lançado. Aproveito também para te convidar para você navegar pelas playlists do canal, onde muita coisa abordada apenas superficialmente nesse vídeo encontra-se mais aprofundada em outros. E visite também o meu blog, cujo link vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você também encontrará um conteúdo de qualidade que complementa e amplia o entendimento de alguns temas abordados aqui nesse vídeo. E diga aí nos comentários o que você achou do vídeo e não se esqueça de compartilhá-lo com quem você sabe que gosta desses assuntos.
Por fim, certifique-se de ter deixado seu like. É por meio dessas ações que você prestigia o canal. Então é isso, pessoal. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.